Se viver é uma arte, ninguém vive melhor do que eu. Olá pessoal, sou o professor Vanilson. Vim dar um feedback da atividade que passamos, eu e a professora Mariângela, para os terceiros anos, atividade do Enem. Então se liga aí. Bom, vamos à primeira questão, né? Que ele traz um texto verbal e outro texto, que é o texto não verbal, que é uma imagem, tá certo, pessoal? Ficar atento nas questões do Enem, que ele sempre traz, às vezes, textos não verbais. Isso ajuda na questão da resposta, tá certo? O texto eu não vou ler, o texto 1, nem a imagem que você já tem aí no caderno. Só vou comentar só a resposta. A resposta correta seria composição experimental fragmentada e de contornos difusos, né? Então, que é a resposta correta, porque a raiografia surge na história da arte como um processo experimental em que fotógrafos e artistas estavam criando novas composições, usando como instrumento elementos que fazem parte do universo fotográfico. Mas o próprio texto ele já fala a questão da resposta, quando ele coloca, tá certo, esse distanciamento da representação figurativa entre aspas, é para vocês fazerem um pensamento sobre como seria isso. Não poderia ser a letra A, é a mais fácil, que não poderia ser mesmo, porque a ressignificação do jogo de luz e sombras, nos modos surrealistas, a gente viu o surrealismo, a gente viu as imagens surrealistas sobre o pensamento que as pessoas tinham e tentavam retratar esses pensamentos daquelas formas de imagem que vimos, né? E vimos que o surrealismo é muito diferente. Essa seria uma coisa que não teria. Não é também a letra B, porque não tem uma crítica à arte realista. Ele não faz uma crítica, não cita em momento algum no texto essa arte realista, então não seria essa. Isso fica uma dica, que ele não faz no texto essa crítica em momento algum. Então já descarta. Vamos ler, letra D, abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica. Não, ele não tem uma abstração radical. Ele usa até a questão da fotografia em termos de criar uma nova ideia sobre ela, né? E a letra E, imitação das formas humanas como base em diferentes objetos. Não, apesar que confunde um pouco essa questão da imitação, porque vocês estão vendo aí uma pessoa se beijando. Essa não tem, porque o texto que se refere está mais relacionado à representação fotográfica propriamente dita. No caso, a fotomontagem de Imahai, ele até sugere formas humanas, mas não como uma fotografia tradicional, né? Então não tem. A resposta correta é a letra C, composição experimental, né? Que é um experimento fragmentada em contornos difusos. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A segunda questão já é diferente e traz dois textos não verbais, duas imagens. Mas fica uma dica, tá certo? Importante que vocês, quando pegar um texto não verbal, leiam sempre de onde vem, que ele sempre coloca, né? O artista e o nome da peça. E às vezes até o ano ou século, como vem no texto 2 aqui dessa questão. Na verdade, quando eu já fui fazer Enem, eu sempre uso a técnica de ver o que a gente pode descartar. Eu acho que vocês usam isso, né? Então tem coisas aqui que você pode descartar, e se ficar em dúvida entre duas, fica mais fácil do que entre 5, né? 5 respostas. Vamos lá. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Isso é fato. As duas têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara ao se distinguir. Primeiro, se distinguir é o que faz a diferença de uma de outra, né? Se distingue uma da outra. Que a resposta seria materializar a técnica sem função utilitária. Ela se distingue disso aí, porque uma tem uma utilidade, traz restos mortais, tem uma questão de colocar os restos mortais, e a outra não. Então se distingue por aí. Eu vou falar da letra A, que não pode ser. Evidencia a simetria na disposição das peças. Simetria, pessoal, tem que ser igualzinho. Se eu partir no meio, uma ou outra, vai se parecer a mesma coisa. Não.
Tá? Principalmente a estrutura vertical dupla não tem essa simetria. Você pode partir ela no meio, que é bem diferente. Já a outra, ela tem uma simetria, uma certa simetria. Não pode ser também a C, porque abandonar a regularidade na composição. Realmente a figura 1 ela abandona a regularidade na composição. Já a 2 não. Ela não abandona, tá certo? Mas aí se distinguiria, né? Se vocês estão pensando assim. Não é isso que se faz se distinguir a peça marajoara. O que se destaca como diferencial é só a função não utilitária. Apesar que ela abandona, mas o que se destaca é a função não utilitária. É aquela coisa que eu poderia também ficar pensando que poderia ser essa. E eu não descartaria, né? Outro, anula a possibilidade de leituras afetivas. Essa aí eu descartaria logo objetivamente, porque todas as obras de arte traz leituras afetivas, receptor ou quem está fazendo a obra, ok? E a letra E integra o suporte em sua composição. Essa questão, a obra não integra o suporte em composição, não tem um suporte. Caso o que ele está falando é da estrutura vertical, ela não tem uma função utilitária, e sim a outra tem uma função. Então o principal objetivo dela é a questão da função utilitária, tá certo? E a outra é sem função utilitária. Vamos para a terceira questão. Ele traz agora um texto também não verbal e um verbal. Lembre-se também que o verbal ele traz também informações que é interessante vocês olharem. Só que essa agora eu vou fazer como se eu estivesse respondendo e vou descartando e deixo pelo menos duas onde eu possa ter a opção de escolher, né? 50%. É interessante isso. Então vamos lá, pergunta. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que a obra do artista Marcel Duchamp, ao criar os Handmaids, inaugurou um modo de fazer arte que consiste. Então ele inaugurou um modo de fazer arte, né? Então o que consiste? Designar o artista, a letra A, de vanguarda, a tarefa de ser o artífice do século XX, não. Ele não tinha essa intenção de ser ou de ser o artista do século XX. Eu acho que não é essa, é muito pobre a questão da resposta. Letra B, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Na verdade, nessa consideração, a intenção de Duchamp não estava relacionada à forma dos objetos, muito menos a ditar o que era essencial à arte ou não, né? Então a gente pode descartar. Na letra C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Na verdade, não era o conceito do belo. Eu acho que ele está tentando construir o conceito de arte, não da estética do que é arte, né? Ele não quer ditar, inclusive eles não gostam dessa questão de ditar o que é belo e o que não é em arte. Então esse eu descartaria. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Lembra que a gente conversou muito sobre desconstruir o conceito de arte, por isso que ele traz essa imagem, esse primeiro texto, essa imagem, e os dadaístas, eles trouxeram muito isso, né? A gente viu as figuras dadaísticas em sala de aula. E a última, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Essa de forma alguma. Não é essa a intenção de atribuir objetos ao status de objetos industriais, o status de obra de arte, apesar que eles utilizam isso na sua obra, mas não como status de obra de arte. Então a resposta certa era realmente criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Essa está mais fácil, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nessa quarta questão, ele traz uma imagem e fala um pouco dessa imagem de um texto, tá certo? Mas vamos para a pergunta. Já que vocês já leram, a imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso. Aí assim, vocês podem destacar algumas coisas que realmente vocês podem eliminar, né? E eu eliminaria logo a letra A, apesar que muita arte está relacionada à política, mas não nesse momento, não é essa a intenção. E nem da questão da dor, também não é essa a questão.
O espaço urbano é onde quebra. A intimidade e o drama poderia até ser, mas o espaço urbano eu não acho. A questão do espaço urbano, ele não tá nessa questão do espaço urbano. Agora, da moda, do drama e do humor, pode até ser. Ou a letra E do corpo, da provocação e da moda. Lembrando que arte sem provocação, principalmente nessa época da arte moderna, não existe, né? Então, a tendência, e realmente está mais fácil essa pergunta, seria a letra E, do corpo, da provocação e da moda. Ele faz muita essa relação aí. Vamos para a próxima, quinta questão. A quinta questão, ele traz também um texto não verbal e um texto verbal, tá certo? Essa eu achei bem fácil, porque a gente trabalhou isso em sala de aula. Eu vou só ler a pergunta. O gravador Oswald Boyle recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que representa as características reveladas nos traços da obra de... A resposta correta seria de Alfred Combe, representante do expressionismo, né? Sonho e desarranjo. É interessante que a gente viu a questão do expressionismo. Então, observe que tanto a figura quanto o texto fala dessas questões, tá certo? E importante que a gente viu a figura de Mosh, né? O grito, e já traz logo essa questão do conhecimento sobre essa pergunta. Não poderia ser jamais, poderia ser a questão do Henri Matisse representando o fauvismo, né, que não tem essa ideia, até mesmo a questão da figura você pode descartar, nem do muralismo de Diego Rivera, que traz uma imagem mais regional, de colonização urbana, essa questão. Não poderia ser também de Pablo Picasso, do cubismo, né? Quando ele fala da questão do cubismo, não poderia ser, que lá nas imagens não tem referência nenhuma do cubismo, e nem os amantes de Remy Magritte, né? Magritte. Vamos lá, pessoal, vamos para a última questão, que é a sexta, que também está bem fácil, né? Xilogravura. Quando eu olhei a imagem já pensei em xilogravura, e apesar que também é um texto não verbal, mas já me remeteu a pergunta e a resposta. Bem fácil no sentido de interpretação de imagem, né? E nos traços marcados pela xilogravura nordestina, sem dúvida, sem titubear. Ok, pessoal? Próxima atividade é arte contemporânea. Um abraço a todos, bons estudos. Vou postar uma próxima atividade. Um abraço.